Eu vou falar sobre a minissérie A Escada da HBO Max, que chegou ao final hoje, dia 9 de junho, com o final explicado, o que eu achei sobre a série e obviamente que vai ter spoiler. Então se você não viu a minissérie A Escada, eu vou deixar aqui linkado nos cards um vídeo que eu já fiz sobre as minhas primeiras impressões, o que eu achei dos primeiros episódios, então vai lá assistir esse vídeo, porque esse vídeo vai ser com spoiler. My wife, she had an accident. What kind of accident? She fell down the stairs. She's not. No, she's not breathing. Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Michelle e esse é o canal Refúgio Sobrenatural. E como eu disse, esse vídeo vai ser sobre a minissérie da HBO Max, A Escada, que é baseada em um caso real, onde ali o marido acaba sendo condenado por matar a sua esposa, mas foi um caso bastante confuso e controverso na época. E na minissérie nós vamos acompanhar os desdobramentos disso, um pouco mais sobre o Michael Peterson e a sua família, as consequências ali, né, que teve com a morte da Kathleen. Então a série ela começa mais ou menos com 3 linhas temporais, posso dizer assim. A primeira antes da morte da Kathleen, para a gente entender um pouco mais sobre o relacionamento dela com o Michael. A segunda linha temporal seria ali depois da morte da Kathleen, né? A gente vê ali o Michael ligando para a emergência, dizendo que ela caiu da escada e que ela tá muito mal. Depois ele liga de novo dizendo que ela não tá mais respirando. E aí a gente vai vendo as consequências da morte da Kathleen. E aí a gente vê que começa em 2001 essa linha temporal e vai até 2011, quando ele tá ali pedindo para ter um novo julgamento. Então a gente vai tendo todos esses julgamentos, o Michael Peterson na prisão, ele tentando sair e tal. E em 2017, quando ele já tá com a Sophie, e ele aí tem que ver o que vai acontecer, se vai ter um novo julgamento, se ele vai acabar falando que é culpado ou não. Então a gente tem essas 3 linhas temporais que vão se misturando aí, então a gente vai vendo os anos se misturando, então a gente tem que prestar aí bastante atenção pra gente entender qual ano é. Esse ponto aí é um pouco confuso, porque as pessoas não mudam tanto, só o Michael Peterson mesmo que vai mudando no decorrer dos anos, mas os outros filhos não mudam muito. Então a gente tem que prestar uma certa atenção pra gente acabar não se perdendo aí nos acontecimentos da série. Mas de forma geral, eu gostei da série. Eu acho que a série ela trabalha mais esse lado psicológico do Michael Peterson, posso dizer assim. E a gente vai acompanhando um pouco de quem ele era. Quem é o Michael Peterson? Eu acho que essa é a grande questão da série. Inicialmente, a série ela vai muito mais pro lado judicial, já que a gente vê ali, né, ele indo procurar o advogado de defesa para defender ele, para ele não ser preso, porque ele se alega inocente. A gente vê ele de início bastante triste, e logo depois, quando começa as filmagens do documentário, parece que surge outro Michael Peterson, que eu já fico ali com o pé atrás, será que ele é inocente ou não? E aí a gente vai acompanhando ali a promotoria indo atrás, né, das pessoas que podem depor contra ele, provas, e aí a gente vai vendo também o pessoal da defesa tentando montar uma defesa. Então de início a série vai mais para esse caminho judicial, mas depois a série toma um outro rumo e a gente vai acompanhando o Michael Peterson na prisão, a gente vendo, né, o que vai acontecendo ali com ele tentando pedir um novo julgamento, e a gente vai aí entendendo como funciona esse lado aí judiciário dos Estados Unidos, mas também a gente vai acompanhando a família como um todo e como, né, o Michael acabou ali atrapalhando um pouco a vida dos filhos. A gente vê que ele queria abandonar a Martha quando era criança. A gente vai entendendo um pouco mais do relacionamento da Martha com a Margaret, que são irmãs, filhas ali da primeira esposa do Michael, que acabou morrendo na escada com os mesmos ferimentos que a Kathleen. E depois nós temos aí ele se casando com a Pat, que acabou adotando a Martha e a Margaret, e também teve 2 filhos com o Michael, o Clay e o Todd. E depois ele acabou aí traindo a Pat com a Kathleen, que já tinha uma filha, e a gente vai vendo a formação dessa família. Só que assim, é muito mais complexo, porque a gente vai vendo aí como ele não é rigoroso com os filhos, ele acha que os filhos precisam de ajuda financeira, mas quando a Martha tira nota baixa na faculdade, ela não pode ir para ação de graças, porque ela não está se esforçando. Então, como ele é muito mais exigente com as filhas do que com os filhos. E a gente vai vendo aí a vida dele, que na verdade ele acabou sendo sustentado pela Kathleen para ter a vida que ele quer. Ele é escritor, mas ele já não está escrevendo, ele já não ganha tanto dinheiro assim que o escritor. Então ele acaba sendo sustentado pela Kathleen. E aí a gente vai vendo como ela vai ficando esgotada, porque o emprego também está passando por problemas. E a gente vai vendo esse esgotamento físico, psicológico, porque tudo está nas costas dela. Ela tem que ajudar
ajudar o Clay, ela tem que ajudar o Todd, e ela tá cansada disso tudo porque ela é a provedora da família, e a gente aí vai vendo os desgastes no relacionamento deles, e aí a gente acaba depois descobrindo aí que o Michael é bissexual. E que, na verdade, lá no final, a gente até acaba descobrindo que a Catherine não sabia, apesar dele ter falado no julgamento o tempo todo que ela sabia, que ela estava de acordo, né, com os encontros que ele tinha, com as conversas, e a gente descobre que não, que na verdade ele guardou esse segredo a vida toda porque ele apanhou do pai, e a gente vai tentando aí entender quem é o Michael Peterson, quem é essa pessoa. Será que ele realmente matou o grande amor da sua vida? Será que a Catherine era o grande amor da vida do Michael? Fica aí essas questões, o quão manipulador ele era, porque ele trocava de esposa assim facilmente, ele tava com a Pat, ele traiu com a Kathleen. Então, assim, a gente tem que entender quem é essa pessoa. Ele é machista, ele é autoritário em alguns momentos. A gente vê que o Todd, ele fica ali do lado do pai, ajudando o pai, e ele não trata tão bem o Clay, porque o Clay acabou sendo expulso da universidade, e ele tá passando aí por uns problemas. Depois, quando o Clay se estabelece, tem uma família, e o Todd não tá tão bem, ele acaba se apoiando no Clay e deixando o Todd de lado, e a gente vai vendo aí que vai surgindo toda aí uma dependência em bebidas da parte do Todd por causa disso, e como essa família aí acabou se afastando dele porque não aguenta mais as mentiras, não aguenta mais tudo que vai ali cercando, então eles vão se afastando no decorrer dos anos, tanto que aí em 2017, quando tem aí um julgamento em que ele se diz culpado pela morte da Catherine para conseguir ser solto, ele não ir mais para a cadeia, os filhos não estão mais ali porque eles já estão cansados, eles já foram sugados por essa história, e nem só também em relação ao pai, mas em relação a tudo. A Caitlyn é o caso, eles querem se afastar de tudo isso, então a gente vê que eles não querem estar ali, eles querem, né, acabar com essa dependência que eles tinham do pai. A gente vê que a própria Margaret mente pra Martha porque ela queria proteger o pai, que ela não conta, né, pra Martha que ele queria se livrar dela, queria dar ela, então a gente aí vai vendo como essa família era muito dependente, né, dos pais, como eles acreditavam em tudo que o pai falava. E aí a gente vai vendo que ele grava um vídeo falando que a Catherine não sabia. Só que assim, a história é bastante dúbia, porque no final das contas a gente não tem o que aconteceu com a Catherine. Apesar de a série dar indícios que realmente foi o Michael Peterson, né, por N coisas que vai acontecendo no decorrer da série, que eu vou falar um pouco mais pra frente, mas eu queria ter visto a cena em si, até porque a gente já tinha visto a morte da Kathleen várias e várias vezes, como ela caindo da escada, como a promotoria falou, como o próprio júri falou, ela sendo atacada pela coruja, então a gente teve centenas de vezes a Kathleen morrendo, e por que não ter ali a gente vendo realmente o que aconteceu? Então a HBO Max acabou mostrando que ela realmente descobriu aí sobre a sexualidade do Michael. Eles tiveram aí uma discussão que a gente não consegue ver muito porque é cortada e a série termina, então a gente não tem essa resolução, mas a gente vê aí que o Michael, ele parece estar culpado no final das contas. Ele fala que ele é culpado, a gente vê que ele não tá aguentando mais mentir. Quando ele assume ali pra tentar se livrar, eu acho que ele tá querendo tirar, diminuir um pouco a sua culpa. Ele acaba não indo aí com a Sophie pra Paris, porque ele realmente nunca amou a Sophie, porque ele viu ali na Sophie um meio dele conseguir sair, superar tudo isso. Essas foram as cartas na prisão, que foi um meio aí de escape dele da prisão, ele conseguir se comunicar com o mundo externo. Depois ela foi ajudando ele, e ela foi se apaixonando por ele, e ele óbvio que foi se apoiando porque ele precisava de alguém, de algum apoio, e foi nela. E no final das contas ele não conseguiu sair de Duran e acabou ficando ali. A gente vê que ele coloca fotos da Catherine no final na casa, e eu acho que ele carrega essa culpa sim de ter matado ela, até porque não tem indícios de roubamento, e mesmo que ela tenha caído da escada, não explica outra coisa que aconteceu ali com ela, que diz que é um estrangulamento. Então fica aí, ela foi estrangulada. Eu queria ter visto o que aconteceu com a Kathleen. Então a gente já vendo todos esses indícios, a gente vê que o relacionamento deles não estava muito bem, já estava um pouco estremecido, eles tinham brigado, até que eles estavam ali se acertando, mas ainda tinha toda essa questão da Kathleen ser a provedora, e ele tá cansado, né, de não viver a verdade dele. Ele tinha casos, a Kathleen descobre, então nesse momento ele preferiu matar ela para esconder
que ele era bissexual, que ele também gostava de homens, e também se livrar dela porque o casamento era falso, ele nunca amou a Kathleen. Então fica aí todas essas questões em aberto, porque ver eles felizes juntos em vários momentos durante a série, mas em alguns momentos não, a gente vê que ele não tinha muita paciência, que ele era arrogante em alguns momentos, e a gente vai tentando entender quem é Michael Peterson, então a gente vai tentando construir, tentando entender, e a série realmente ela é dúbia, para deixar a gente aí pensando o que aconteceu. Ainda temos ali a morte pela coruja, já que o vizinho do Michael acabou indo investigar o que estava acontecendo, né, o que poderia ter acontecido com a Kathleen, porque ele achava o Michael uma pessoa boa, que nunca teria matado a esposa, e ele se lembra das corujas, ele se lembra que aqueles cervos não estavam ali, que provavelmente ela colocou à noite, a coruja atacou, ela foi subir a escada e acabou ali morrendo. Então a gente não tem muito aí uma explicação, porque essa poderia ser uma hipótese e explicaria todos os sangues, tudo que tinha acontecido, ou se realmente foi o Michael. Eu ainda acho que realmente foi o Michael, porque a gente vê como ele se livrou da Sophie assim, como ele conseguiu mentir ali no julgamento para tentar mostrar que ele era inocente. Então a gente vai vendo que ele vai mentindo e manipulando aí todo mundo para estar do lado dele. Então eu acho que foi o Michael, mas fica em aberto esse final para a gente poder realmente discutir o que aconteceu com a Kathleen, já que a HBO Max não quis mostrar realmente o que aconteceu. Então eu pergunto para vocês, o que aconteceu com a Kathleen? O Michael Peterson realmente matou ela ou não? Deixa aqui nos comentários e vamos discutir um pouquinho mais sobre essa minissérie complexa que tem esses vários âmbitos aí, vai mostrando um pouco da personalidade do Michael no decorrer dos episódios, como ele é arrogante, como ele mente, como ele protege os filhos homem e exige muito mais das mulheres, como ele é machista em alguns momentos. Então vamos discutir um pouquinho mais nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, que é muito importante para esse vídeo alcançar mais pessoas e para eu saber que vocês gostam desse tipo de conteúdo. E também, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificação sempre que sair um novo vídeo. E muito obrigada por ter assistido o vídeo até o final. Até o próximo vídeo e tchau!